Olá, boa noite. Está começando o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública que a TVE apresenta todos os dias, de segunda a sexta-feira, logo depois do radar. Termina o radar, termina a boa música do radar e a gente entra no ar para tratar de direito do consumidor, direito de família, direito previdenciário, direito do trabalho. São os assuntos que nós tratamos aqui. E eu quero fazer hoje, eu vou tomar um pouquinho do tempo de vocês, já vou antecipando que hoje nós vamos tratar de direito de família, já vou apresentar a nossa convidada de hoje, mas eu quero tomar um tempinho de vocês para dizer o seguinte. Primeiro que vocês podem perguntar, através do nosso e-mail, que é consumidorempauta@tve.com.br, podem perguntar através do telefone 3230 1530, que é o telefone fixo aqui da TVE. E desde ontem vocês podem perguntar também pelo 985-946-773. 985-946-773. É o nosso celular e também é para que vocês usem como WhatsApp. Vocês podem fazer o seguinte, vocês podem pegar o telefone, eu vou explicar aqui com o meu aqui, tá? Vocês põem o telefone assim e gravam uma pergunta, se vocês quiserem. Digam o nome, sou Solange Guinteiro, quero fazer a seguinte pergunta. Aí faz a pergunta, 15 segundos, 20 segundos, 30 segundos no máximo e nos manda. Que aqui a gente vai editar e colocar no ar, tá bem? Então, esse é o telefone que vocês podem usar para a gente aqui durante o programa. O telefone 51, que é o prefixo aqui de Porto Alegre, 985-946-773. É o telefone celular para os WhatsApp de vocês. E eu quero também agradecer muito aos telespectadores que estiveram conosco ontem, a partir do momento em que a gente colocou esse telefone no ar. Foram muitas as mensagens, muitas as perguntas. E eu quero também, para finalizar esse começo, essa abertura do programa, mandar um abraço especial para a Benta Regina, lá de Gravataí, para o Leandro, aqui da Glória, para a Simone, para o Jair Titbel, lá de Tápias, e para o Dr. Lozada. São pessoas que tiveram a gentileza de colocar o nome na pergunta aqui, mandaram para nós, pedem abraço e a gente está mandando aqui. Muito obrigado para todos vocês. Tá bem? Já falei demais. E quero dizer para vocês que hoje, no Direito de Família, eu vou conversar com a professora, a doutora Solange Guinteiro. Boa noite, professora. Tudo bem? Boa noite, Machado. Tudo bem. Doutora Solange Guinteiro é professora universitária, por isso que eu disse que ela é professora, doutora, professora. Nem sei o que é mais importante, porque ser professor é uma missão extremamente nobre, né, doutora? Muito nobre. O importante é estudar, que a gente chega lá. É isso. Doutora Solange também tem uma mensagem para dar aqui. Quero ver. Boa noite aos nossos telespectadores. Continuem assistindo nosso programa, né? Eu acho que isso é importante. Em especial também ao Foro de Canoas, no setor de protocolos serventuários. Disse para eles são telespectadores assíduos. Que bom. E disse para eles que hoje mandaria um abraço para todos eles. Então, tá bem. Muito obrigado a vocês aí do pessoal do Foro de Canoas, né, que estão ligados no nosso programa. Bom, doutora Solange, nós já falamos demais hoje, né, e temos uma série de perguntas que nós vamos fazer para que os nossos telespectadores não fiquem muito furiosos conosco aqui. A primeira pergunta vem do Leonardo, que mora na cidade de Campo Bom. O Leonardo diz o seguinte: sou separado faz 3 anos e sempre paguei a pensão alimentícia estabelecida pelo juiz na separação. Agora minha mulher e eu voltamos a viver juntos e eu gostaria de saber se tenho que continuar pagando a pensão normalmente ou se posso parar de pagar. E ele termina a pergunta perguntando, é preciso uma ação judicial? Bom que o casal se reconciliou, já vamos desde aí dar os parabéns e que continue sempre, né? Mas agora vamos para o lado jurídico.
O bom é entrar com uma ação perante o Poder Judiciário dizendo que houve a reconciliação, que a partir deste momento cessa a obrigação de alimentos. Porque como advogada não posso deixar de consignar, porque é importante. Se porventura, não é o que a gente quer aqui no programa, não é, Machado? Claro se que porventura não der certo, o senhor não pagou durante todo esse período, e se porventura ela quiser lhe cobrar, ela pode. Então é importante que pela via judicial cesse, o juiz homologue o acordo cessando o pagamento dos alimentos. O juiz tem que homologar isso. Sim, sim, tem que ser perante o Poder Judiciário. Antes de fazer a segunda pergunta, eu recebi um recado aqui da direção do programa, que o nosso WhatsApp, esse telefone celular que eu dei, o 985946773, está à disposição apenas para mensagem de texto ou vídeos de no máximo 20 segundos, tá bem? Então, estamos combinados assim, né? Vocês fazem um vídeo ligeirinho e nos mandam aqui. E as perguntas também, curtinhas, dentro do possível. Caso contrário, pode usar o nosso e-mail, que também vai chegar aqui. Doutora Solange, a Eliette mora na cidade de Canoas. Ela é separada e meu ex-marido, que sempre pagou a pensão regularmente, foi despedido do emprego. Vai receber as verbas rescisórias e eu gostaria de saber se haverá algum desconto. E se mesmo desempregado, ele deverá continuar pagando pontualmente. Eu acho que ela quer saber se o filho deles aí tem direito às verbas rescisórias. Bom, as verbas rescisórias não. Não? Tá? As verbas rescisórias não incide a pensão de alimentos. Mas o salário, sim. Sim, ele vai receber um salário, claro. As verbas rescisórias é um direito personalíssimo, então não incide pensão de alimentos. Mas ele vai ter que continuar, sim, pagando a pensão. E até é importante fazer uma referência aqui, né, fazer como é que eu vou dizer para vocês assim, para os nossos telespectadores, né? É importante quem é demitido e paga sobre o que recebe, um percentual, seja 20%, 30%, é importante que quando ele é desempregado, ele entre com uma ação para reduzir os alimentos. Porque se ele está pagando 800, 500 reais, 700 reais, é aquilo que ele está devendo, se ele não entrar com a ação para reduzir. A não ser que, na própria fixação dos alimentos, o juiz diga 20% dos vencimentos se estiver vínculo empregatício ou 30%, 40% do salário mínimo se não tiver vínculo empregatício. Então isso é importante, né? Ele fica devedor dos alimentos, ele tem que continuar pagando. Eu tenho uma pergunta aqui, doutora Solange, que vem aqui da cidade de Canoas também. Canoas. Nosso telespectador é Parabéns para Canoas. Canoas tá... né? O pessoal está nos assistindo lá. Isso. Então manda as perguntas. Viu? A dona Bruna diz o seguinte: minha filha é registrada só no meu nome. O pai nunca quis saber dela. Se eu colocar ele na justiça para pagar a pensão por direito, ela recebe os 7 anos que ele nunca pagou? Essa é uma pergunta. Tá, vamos lá. Gostaria também de saber se é possível pedir para que ele tenha visita vigiada, se ele quiser vê-la. E ela não quer saber dele por ele ter abandonado a filha. Ela tem esse direito de não querer contato com o pai? Olha, vamos... São todas essas perguntas. Todas as perguntas, né? A primeira, assim, para entrar com uma ação, para postular alimentos, uma ação de alimentos, tem que ter o vínculo. Pelo que eu percebi, ele nunca registrou. Então, ela pode entrar com ação de investigação de paternidade acumulado com alimentos. Isso, né? A segunda qual foi? Que foram tantas, eu só assistida. As visitas vigiadas. As visitas podem ser vigiadas. A gente chama isso de visitas assistidas. Mas um juiz só defere visitas assistidas quando tiver algum problema. Se o pai agride, se ele de repente cometeu alguma coisa contra a filha, assistida é muito difícil. O juiz fixar. O que a gente percebe aí é que não tem vínculo do pai com o filho. Então, de que forma um juiz fixa as visitas nesse caso? Ele fixa as visitas gradativamente, dando inicialmente 2, 3 horas, depois no final de semana, durante
um dia por semana. Aqui o juiz fez, ele adequa o caso concreto. Se ela não tem o vínculo com o pai, que parece que não há o vínculo, não pode forçar a criança claro, a chorar, a berrar, que cumpra a obrigação das visitas, né? Que assim como o pai tem deveres, ele também tem direitos. Ele tem direito, se ele registrar o filho, ele quiser ser pai, é assim que a gente diz mesmo, né? Ele tem direito de visitá-la. Tá certo. Se ela não quiser, né? Aí tem que verificar. E eu sempre digo, né? O pai vai resgatar o seu filho quando tem essa distância, quando não registra, abandona, como ela referiu ali para nós. 7 anos, né, doutora? 7 anos, eles já entendem tudo. Já entendem tudo. Então, o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que resgatar a paternidade, que é o que a gente diz. E eu digo para, como é que é o nome da nossa telespectadora, Bruna, né? Isso. É importante o pai fazer parte da vida do filho. Isso é importante, né? Porque família é importante. Quando ela for adolescente, ela vai perceber isso, como é necessário que ambos, né, estejam lá criando e educando. E como é ruim quando os pais se separam e um fica totalmente ausente, a criança fica com uma dependência, né, sem saber quem é o pai ou quem é a mãe, seja lá quem for. Normalmente é o pai, né? É que todos nós queremos saber as nossas origens, né? Nossas famílias. A próxima pergunta é de uma pessoa que pede para não ser identificada, mas que mora aqui em Porto Alegre. É um senhor que diz o seguinte: fui noivo durante 2 anos e faz 6 meses que marcamos a data do casamento para o dia 20 de julho. Está bem pertinho. Acontece que já não sinto amor por minha noiva e avisei que não haverá casamento. Ela quer me processar, exigindo que eu pague algumas despesas que ela assumiu. E ele quer saber se ela pode fazer isso, doutora Solange. Olha, o que houve aí, né? O que se tem? Nós temos responsabilidade civil com direitos de família. Aí houve a quebra da promessa do casamento. Então, eu não sei quanto tempo antes do casamento... Dia 20 de junho, ele... 6, né? Não, 20 de junho, mas foi agora, há pouco tempo. Julho ou junho, tá. 20 de julho, Vai ser, né? Então, o que acontece? Ela pode sim entrar com ação judicial, postulando uma indenização que, se de repente, quando se faz uma festa de casamento, tudo aquilo que a gente tem custos, né? A gente chama isso de despesas em relação... Ela pode postular assim, como buffet, contratar, se for antes, ela pode. Só assim, a única coisa que eu gostaria de afirmar é que existem, como no direito é belo, né, eu gosto muito do direito, que existem 2 posições. Uma entende que cabe e a outra entende que não cabe uma indenização. Né? E o que é importante nisso? Eu sou do entendimento que cabe, sim, uma indenização por danos, né, materiais e morais. É claro que vai ter que ter uma prova robusta de que aconteceu e o motivo pelo qual aconteceu. Ela vai ter que ter provas do que ela... De repente, a noiva preparada para casar e tal, tem uma depressão, um problema de saúde, sei lá, né? Consequências. E isso vai ter que ser muito bem provado para conseguir ser vitoriosa nesta ação judicial. Mas poderá sim, né? Porque ocorreu anexo de causalidade com o ato ilícito, ou seja, houve uma promessa de casar, né? Ficaram um período, e isso não aconteceu, existia uma expectativa. Bom, ele vai ter uma despesa agora, esse telespectador, mas ele vai evitar um problema futuro, porque se não sente mais amor, não sente mais amor pela noiva, vai casar e daqui a um tempo vai se separar. A nossa sugestão é a mediação, né? Eu acho importante também, verifiquem aí quanto que foram os custos, os gastos do que estavam preparando. Pior é se unir e depois não dar certo, ter que vir fazer um divórcio litigioso ou coisa parecida, né? Eu acho que é importante verificar quanto gastaram, então vamos dividir as despesas. Eu acho que isso é importante. Tem mais uma pergunta de Canoas aqui, que está chegando através do nosso WhatsApp. O pessoal de Canoas está ligado. Isso. Então é o seguinte, a dona Tânia, que mora na cidade de Canoas, ela gostaria de saber se uma pessoa que vive há 12 anos com um homem e tem um filho de 12 anos, qual direito ela tem caso eles decidam se separar? Ele falou que se ela se separar dele, ele vai ficar com o filho. Ela quer saber se isso é verdade.
Olha, vamos primeiro para os direitos. Se eles têm uma união estável durante 12 anos, é como se casados fossem. Né? Casados Nossa Constituição Federal, ela prevê a união de um homem e uma mulher, é como se casados fossem união estável. Então, ela tem todos os direitos, como se ela casada fosse. Se eles adquiriram bens durante o companheirismo, vão dividir. Se ela não, de repente, ela depende da idade, ela não tem condições de trabalhar, tem problema de saúde, ela até poderá postular uma pensão de alimentos. Em relação ao filho, o filho tem 12 anos, o que se tem? O pai pode pedir a guarda unilateral? Pode. A mãe pode pedir a guarda unilateral também, né? Também. O juiz pode conceder uma guarda compartilhada? Pode. 12 anos ele já tem a decisão dele, se ele quer ficar com a mãe ou com o pai, né? Mas o que a gente sempre frisa, existe o poder familiar. Os pais são obrigados mesmo, né, até atingir a maioridade civil, que é os 18 anos, eles são obrigados a criar e educar os seus filhos. Eles têm toda a responsabilidade. Não quer dizer que se ficar na minha guarda, o pai não tenha, na guarda da mãe ou vice-versa, o pai não tenha direito à mãe. Né? Sempre haverá o direito de um dos dois ou dos dois. E com 12 anos, se de repente ele quiser ficar morando com o pai, já tive casos no escritório também, lá na universidade, com os assistidos nossos lá, ele simplesmente disse, não, quero continuar morando com meu pai. Né? Já dá para perceber o que seria melhor para ele, porque o ECA e o próprio Código Civil, ele sempre traz o melhor para a criança. Né? E quando o pai ameaça a mãe, dizendo que se separarem ele vai ficar com o filho, provavelmente alguma conversa tenha acontecido aí. Sim, não, sim, doutor sim. Solange? Eu sempre digo assim, né? Procure consultar um advogado, nos postular aqui, né? Perguntar a nós no próprio programa, porque às vezes eles dizem coisas que não é verdadeiro. Não é verdade. Né? Agora, porque ela vai se separar, ele vai tirar a guarda. Não é Não, assim. não é As assim. coisas não são assim. Direito de família a gente sempre refere, é muito nevrálgico. A situação é da família. Né? Importante que a família decida. Se a família não decidir, quem decide é o juiz. Tá Né? certo. Alguém estranho que nem conhece aquelas pessoas. A dona Amélia mora na cidade de Tapes. Ela diz o seguinte, meu avô tem 4 filhos. Sou a única solteira e moro com ele já faz 2 anos. Ele está muito doente e manifestou o desejo de passar a casa onde mora para o meu nome. Ela quer saber se isso é possível e, se for possível, o que ela deve fazer. Olha, ele não pode passar a casa, o avô não pode passar a casa para a neta. Para a neta. Né? Não Mas, pode. porque ele tem filhos, tem descendentes. Mas uma sugestão jurídica aqui, o que ele pode fazer, se ele for civilmente capaz, ele pode fazer um testamento. Sim, E a mas parte disponível dele, ele pode deixar para a neta. Assim, ele tem 4 filhos, mas ele tem 4 filhos e ela é uma das filhas. Não, acho que não é neta que referiu? Não, sou a única solteira e moro com ele já faz 2 anos. Uhum. Ela é Sim, filha também. então aí a recíproca é verdadeira, né? O que eu acabei de dizer é verdadeiro. Pode deixar um testamento para ela, que aí é testar, é um legado, né? Sim. É um presente, o legado é um presente, ele pode testar para ela a parte disponível, que é 50% da casa, e mais o direito dela, que ela teria junto com os irmãos. Toda a casa ele não pode passar para ela, porque tem filhos. Mas tá certo. A dona Marília, é uma pergunta que chega agora aqui também pelo nosso WhatsApp, que é o 985-946-773. A dona Marília quer saber se ela tem direito de receber os atrasados da pensão alimentícia, porque começou a receber a pensão, mas os atrasados não vieram. Quanto tempo tem de atrasados? A pensão tem algum tempo? Tem sim. O juiz fixa, os alimentos são devidos a partir da citação. Sim. Entrou com ação judicial, foi citado em março de 2019, só começou a pagar agora, né, vamos supor, acontece, claro que acontece. Ela pode buscar os atrasados. Tá certo. Ela pode buscar os atrasados, sem problema nenhum, desde o momento em que ele foi citado. Ela tem que falar com o juiz, com isso? Isso, aí ela tem que fazer um cumprimento de sentença provisória, certo. porque a gente tem 2 tipos de alimentos, né? Os alimentos definitivos é quando o juiz dá a sentença, profere a sentença, Deus o livre, profere a sentença e quando ou as partes acordam. Não, concordamos, aí ele homologa aquele acordo. A partir dali, ele fixou os alimentos definitivos.
Mas Sim. quando o advogado dela entrou com a ação, ele deve ter postulado alimentos provisórios. Eu sempre chamo a atenção dos meus alunos. Tem que postular alimentos provisórios. Para o juiz conceder, porque se não postular, se não pedir, o juiz não pode conceder. Né? Então, certamente aí o advogado dela, ou a defensoria, não sei, postulou e ela tem como buscar. Só que ela vai fazer um cumprimento de sentença, que a gente chamava antigamente, no nosso Código atual de processo civil aí, de execução. Pode buscar, sim. Pode Não buscar. interessa o Então, tempo, tá. a partir do momento que ele foi citado. Ela vai lá no Justiça de Guaíba, lá provavelmente tenha sido feito lá em Guaíba, esse trâmite todo aí. Sim, Ela sim. vai lá e pede, né? Ou pede para o Ela advogado. pode fazer ou cumprimento pra de alguém, né? sentença. Tá Se certo. for provisórios, tem que ser em autos... o advogado saberá, né? Em autos Saberá, né? apartados, que a gente chama. O senhor Juliano mora aqui em Porto Alegre. Ele diz que paga pensão de 30% do salário dele, algo em torno de R$850, para uma filha de 11 anos do meu primeiro relacionamento. Agora tive uma outra filha que está com 9 meses de um outro relacionamento. Me separei da mãe da criança e ela está me acionando na justiça para pagar a pensão. Nesses casos, pergunta o senhor Juliano, como são feitos os cálculos e quanto devo descontar do meu salário para pagar as duas pensões? Bom, pelo que eu percebi, ele tem vínculo empregatício. É, Para quem não entende, tem carteira assinada, né? Carteira do trabalho assinada, que é importante. Ele já paga 30% para a primeira filha. Ele com certeza não vai pagar 30% para a segunda, porque não vai descontar 60% do seu salário, que vai sobrar só 40%. Então, assim, a nossa jurisprudência dos nossos tribunais fixa o máximo em 33% de alimentos para os filhos. Primeiro, segundo, terceiro casamento, né? Não interessa. Então, o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que dizer, né, comprovar ao juiz de que ele tem outra filha já pagando alimentos. Só que não pode pagar 30% para uma filha e 10% para outra, Sim. por exemplo. Ele vai ter que entrar com aquela que paga 30%, pedir a redução, e essa que vai passar a pagar, então, dos 33%, no máximo, ou 30%, ele vai pagar 15% para cada um. Né? Mas aí o advogado vai ter que comprovar e entrar com essas duas ações. Vai fazer a defesa, ou seja, lá, se ela já não ajuizou, ele pode ofertar os alimentos 15%. E o que ele vai ter que fazer, que é importante dizer também, ele vai ter que provar que ele está entrando com a redução dos alimentos. Porque para os filhos não pode pagar 30 para um e 10 para o outro. tá. Ele também tem que sobreviver com o que sobra, né, do salário dele. Não pode pagar tudo em pensão de alimentos. Eu tenho uma pergunta aqui de Arroio dos Ratos, doutora Solange. Eu não sei se isso aqui é direito de família, O que seria? mas trabalhei durante 5 anos numa empresa, fui despedido e agora fiquei sabendo que meu ex-chefe fala mal de mim para os demais funcionários. Posso entrar com uma ação de dano moral contra ele? Pode sim. Pode, Olha, né? pode sim, uma ação de responsabilidade civil. Diga para nossa... ela é anônima, né, de Arroio dos Ratos, anônima. que eu sou professora de responsabilidade civil. Tá Pode sim entrar, e inclusive a empresa, claro, o que ela vai ter que fazer? Ela vai ter que ter provas disso. Né? Claro. Ela pode entrar com ação postulando dano moral, digo pedindo, postulando, porque os termos são os mesmos. Postulando dano moral e, inclusive, a empresa é responsável solidariamente. Né? Isso é muito que eu digo para os nossos alunos lá, que pode postular, sim. É responsabilidade de quem contrata. Tá certo. Talvez a senhora até nem acredite, mas nós temos uma outra pergunta de Canoas aqui. Chegou Muito bem. agora. É a dona Que Maria, bom. que mora aqui na cidade de Canoas. Ela diz assim, sou uma avó excluída. Meu filho não quer me ver e sua esposa não deixa eu ver minha neta. O que posso fazer? Isso já faz 5 anos. O que a dona Maria faz, doutora? Bom, dona Maria Voz, ela pode postular uma ação de regulamentação de visitas. Procure um advogado, procure a Defensoria Pública, procure a universidade, a UBRA Canoas também propõe isso, a nossos assistidos, se estiver dentro dos requisitos, claro, mas só tem todo o direito de uma regulamentação de visitas e o juiz vai deferir. Agora, que coisa séria isso, né? O que será que tem que acontecer? A gente também não sabe o que aconteceu, mas de repente uma mãe não deixa a avó ver a neta. Acontece. Eu não vou lhe dizer que é surpresa para mim, porque não é. Não é surpresa. Não é surpresa. Já fiz umas quantas ações judiciais postulando e
sempre o juiz concede, é um direito dos avós. Assim como os avós também têm que suprir quando o pai não tem condições com os alimentos, busca suprir, né? Os avós também têm direito de visitar seus netos, suas netas. Que coisa séria, cara. O Felipe de Porto Alegre diz que a mãe dele faleceu, ele é filho único e ela deixou alguns bens para mim, incluindo um apartamento. Como ganho pouco, pergunto se posso pagar o inventário depois que ele for feito, ou aberto, como ele botou aqui, já que pretendo vender algo que vou herdar. Felipe, né? Felipe pode sim, olha, o que pode ser feito? Abertura do inventário, no momento em que requer a abertura do inventário, ele pode dizer que não tem condições financeiras de pagar agora e ele vai pagar durante o inventário, inclusive, para pedir ao alvará para vender algum bem, seja um carro, um veículo, um terreno, e dizer ao juiz que ele quer para pagar as despesas. Só que ele vai ter que requerer que ele vai pagar as despesas do inventário, que são custas, taxas, impostos, se houver, dependendo do valor, ao final do inventário. E o juiz defere. E para isso ele vai vender um bem. Sim, sim. Aí ele vai até postular um alvará para vender durante a instrução do inventário. Esse bem vai ser vendido exclusivamente para pagar o... Isso, e aí vai ter que, o juiz vai determinar que seja depositado em juízo, isso é importante, sim. E aí ele vai postular para pagar as despesas e depois o que sobrar é dele. Ele é um único filho, né? E ele vai ter que fazer inventário judicial. Porque o extrajudicial ele poderia fazer, claro. Mas aí já tem que sair pagando, como ele não tem condições financeiras, na via judicial pode postular para pagar durante o processo ou no final. Quando eu digo que eu tenho uma queda toda especial pelo direito de família, porque aqui a gente trata exatamente daquelas coisas que envolvem a todos nós, né? Ah, com certeza. Eu, por exemplo, jamais imaginei que alguém pudesse abrir um inventário e não pagar durante o inventário. Doutora Solange, que sabe, e não sou eu. Tá? Doutora Solange, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço mais uma vez. Fiquei extremamente feliz com a sua permanência aqui durante esse tempo. E quero dizer aos nossos telespectadores que o nosso telefone 985-946-773 está à disposição de vocês. Mande a pergunta, pode gravar e manda pelo WhatsApp para a gente, 20 segundos, tá bem? Esse programa foi dedicado a todas as pessoas que estão conosco desde a abertura do programa. Lembrando a vocês que amanhã, sexta-feira, eu estarei de volta aqui, 18h30. Eu vou conversar com o Dr. Luiz Felipe Ferreira. Dr. Luiz Gustavo Ferreira Ramos, Dr. Luiz Felipe, não, Dr. Luiz Gustavo Ferreira Ramos, sobre direito previdenciário. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá.